esteja todo mundo bem, certo? E muito animado para essa aula, nossa aula de hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre complemento nominal, tá bom? Só que a gente vai ver algumas confusões que esse complemento nominal às vezes dá quando a gente vai fazer a análise sintática, quando a gente vai analisar numa frase, tá bom? Então a gente vai ver hoje essas confusõezinhas que dá na cabeça da gente e para a gente tentar entender o que é realmente o complemento e identificar ele numa frase quando existem outros termos que podem substituir. Pronto, então vamos lembrar aí o que é o complemento nominal, né? O complemento nominal é um termo acessório da oração, que aí ele sempre vai vir preposicionado, sempre vai ter uma preposiçãozinha aí, e ele sempre vai completar o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio, certo? Ele sempre vai trazer um complemento falando sobre esse substantivo abstrato, sobre um advérbio, sobre um adjetivo, tá bom? E aí, existe muita confusão entre o complemento nominal e o objeto indireto. Por quê? O objeto indireto também não tem a preposiçãozinha, né? Mas o que é o objeto indireto? O objeto indireto é quando ele está completando o sentido de um verbo transitivo indireto, certo? E aí a gente vai ver aqui como é que a gente pode identificar. Pronto, então vamos lá. Eu trouxe 4 frases para a gente poder analisar e entender a diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto, tá bom? Então vamos tentar analisar essas frases para a gente tentar entender aí essa relação de complemento indireto e de objeto indireto e complemento nominal, tá bom? Então a primeira, temos confiança em nossos jogadores. Quem é o verbo? Lembra que eu falei para vocês que sempre comecem pelo verbo? Então a gente sempre tem que começar identificando quem é o verbo e como é que a gente vai trabalhar esse verbo. Então quem é o verbo? Ter, né? Temos. Quem tem algo ou alguma coisa. Então aqui é um verbo transitivo direto. Temos o quê? Confiança em nossos jogadores. Então confiança em nossos jogadores vai ser meu objeto direto, né? O complemento do meu verbo. Só que dentro desse complemento, né, desse objeto indireto, eu tenho confiança. Confiança não é um substantivo, né, um substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Pronto. Quem tem confiança em algo ou em alguma coisa. Tem confiança em quem? Em, ó, a preposiçãozinha aqui, em nossos jogadores. Então, nossos jogadores está completando o sentido do meu substantivo abstrato, da minha confiança. Por isso, nesse caso, vai ser um complemento nominal. Tudo bem? Próximo. Naquela situação difícil, recorremos ao diretor. Quem é o verbo aqui? Isso, verbo recorremos, né? Verbo recorrer. Quem recorre a algo ou a alguma coisa, não é? Então, aqui ele é um verbo transitivo e indireto. Pronto. Depois de recorremos, eu tenho ao diretor. Recorreu a quem? Ao diretor. Então, ao diretor vai ser meu objeto indireto, porque ele está completando o sentido do meu verbo transitivo direto. Conseguem perceber a diferença? Pronto. Terceiro, insistir na proteção ao meio ambiente. Quem é o verbo aí? Isso, insistir. Quem insiste em algo ou em alguma coisa. Percebam que eu preciso da preposição, certo? Se eu precisar da preposição, meu verbo é verbo transitivo indireto. Então, ele insistiu em quê? Na proteção ao meio ambiente. Então, na proteção ao meio ambiente, vai ser meu objeto indireto, certo? Pronto. Mas dentro do meu objeto indireto, eu tenho proteção. O que é proteção? Isso, proteção é um substantivo, né? Pronto. Então, eu tenho aqui o substantivo, certo? E ao meio ambiente. Então, nesse caso aqui, quem insiste em proteger
A algo ou a alguém. Existe o quê? A proteção ao meio ambiente. Então, ao meio ambiente, eu tenho aqui a preposiçãozinha. E está completando o sentido de proteção. Não foi? Eu insisti em que proteção? Ao meio ambiente. Então, nesse caso aqui, dentro do meu objeto direto, eu tenho um complemento nominal. Deu para entender? Próximo. Gostamos de pessoas sinceras. Quem gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Certo? Então, gostamos é um verbo transitivo indireto. De pessoas sinceras, eu tenho a preposição e eu tenho de pessoas sinceras, que é meu objeto indireto, porque está completando o sentido do meu verbo. Certo? Deu para entender? Pronto, então a gente vai ver também outros termos que pode confundir aí o complemento de outro termo, certo? A gente já viu o objeto direto e agora a gente vai ver o adjunto adnominal. Então existe uma enfim, existe uma diferença entre os dois, tá bom? Pronto, então vamos lembrar aí o que é o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo que também ele explica, classifica ou modifica um substantivo que pode ser concreto ou abstrato. Eita, tia Thaline, mas a tia Thaline não fala que o complemento também completa o sentido de um substantivo abstrato? Sim, mas o complemento nominal ele vai completar o sentido tanto de um substantivo abstrato quanto de um adjetivo ou de um advérbio. Então eu sei que se tiver um advérbio, um adjetivo e um complemento, eu sei que vai ser complemento nominal. Mas e agora, se tiver um substantivo abstrato, o que a gente vai fazer? Como é que a gente diferencia um do outro? É muito simplesinho, a gente tem um macetinho, né, que dá pra gente tentar entender e diferenciar. Pronto, então, complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo, advérbio ou... De novo. Então, o complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo abstrato, somente abstrato, certo? De um advérbio ou de um adjetivo. Já o adjunto adnominal só vai completar o sentido de um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato. Prestem atenção, eu trouxe 6 frases para a gente tentar identificar e entender o macetinho, tá bom? Prestem atenção. Primeiro, entendi a explicação da professora. Quem é o verbo aqui? Isso, entendi, né? Verbo entender. Então, quem entende, entende algo ou alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto. Então, aqui tudo bem. A explicação. Explicação vai ser o quê, meu povo? É um substantivo abstrato, né? É um substantivo abstrato. E aí eu tenho da professora. E agora, tia Thaline, é complemento nominal ou é adjunto adnominal? Pronto. Da professora está completando o sentido do meu substantivo. Até aqui tudo bem, né? Mas percebam aí que ele está delimitando de quem é a explicação. A explicação foi de quem? Da professora. Então, nesse caso aí, a professora, ela está explicando ou ela está sendo explicada? Isso, ela está explicando. Então, nesse caso aqui, da professora, seria a gente. Né? Minha frase aqui, a professora, no caso, ela estaria na voz ativa, né? A professora que está explicando. Então, percebam que, nesse caso aí, vai ser um adjunto adnominal, porque meu complemento, ele é agente da minha oração. Entendem? Então, sempre vai ser adjunto adnominal quando meu complemento for agente da ação. Não é agente. Por que agente? Porque é a professora que está explicando, certo? Não é a explicação que está explicando a professora. É a professora que está explicando. Então, ela é agente. Então, sempre quando o complemento do meu substantivo abstrato for agente da minha oração, eu vou ter um adjunto adnominal. Vamos ver outra. Amor de mãe. Prestem atenção aí, eu tenho amor, né, que é um substantivo abstrato. Pronto, amor de
mãe. Nesse caso aqui, quem é? A mãe está dando amor ou a mãe está recebendo? É o amor dela, né? Ela está dando amor. Então, nesse caso aqui, também é agente. Meu complemento é agente da oração. Então, se meu complemento é agente da oração, ele vai ser adjunto adnominal. A mesma coisa de cima. Terceira. A terceira ele diz amor à mãe. Quem é que está amando aí? É a mãe que está dando amor ou é a mãe que está recebendo? Isso, ela está recebendo amor à mãe. Então, nesse caso aqui, meu complemento do meu substantivo abstrato é paciente. Se é paciente, ele vai ser complemento nominal. Tudo bem? Então, quando o meu complemento é agente da oração, ele está praticando a ação, então é adjunto adnominal. Quando ele é paciente da oração, meu complemento ele está recebendo a ação, então ele é complemento nominal. Vamos ver outra. Entendi a explicação da matéria. Preste atenção que é parecido com a primeira. Só que nesse caso aqui, é a explicação da matéria. Quem é que está recebendo a ação aqui? É a matéria que está explicando ou é a matéria que está sendo explicada? Isso, a matéria está sendo explicada. Então, nesse caso aqui, eu tenho explicação, que é meu substantivo, né? Meu substantivo abstrato. E da matéria está recebendo a ação. Então, da matéria é paciente, porque ele está recebendo a ação da explicação. Certo? Então, é complemento nominal. Próximo. A leitura do livro é instigante. Percebam aí, eu tenho leitura, que é substantivo. É um substantivo abstrato também, leitura, certo? Do livro. A leitura do livro. Quem é que está sofrendo a ação aí? É o livro que está lendo ou é alguém que está lendo o livro? Isso, é o livro que está sendo lido, né? Então, ele é paciente e por isso é complemento nominal. Tudo bem? Próximo. A leitura do aluno foi boa. Pronto, então aqui eu já sei. Deixa eu só colocar aqui, pronto, leitura. A leitura do aluno foi boa. Então, aqui, percebam que a leitura tem o substantivo, né? Substantivo abstrato. Pronto. E do aluno? Quem é que está sofrendo a ação aí? Isso, é o aluno que está praticando a ação da leitura, não é? É o aluno que está lendo. Então, nesse caso, é sujeito agente, né? Agente, e vai ser adjunto. Ficou feio, mas dá para entender, certo? Pronto, então, porque o aluno está praticando a ação da leitura. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos? Pronto, vocês vão ter uma atividadezinha do livro para fazer e também um desafiozinho para tentar identificar aí o que é adjunto adnominal, o que é objeto direto e o que é complemento, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? E aí, a gente faz as atividades para tirar as dúvidas, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima aula!